Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de uma coluna do Zema que saiu na Folha de São Paulo que eu achei excelente. Excelente porque é o primeiro candidato a presidente da República, embora a gente não saiba se ele vai ser candidato mesmo, mas ele é pré-candidato, né? É a primeira pessoa nessa posição que defende algo que eu sempre defendi, que é o Brasil sair dos BRICS. Cara, os BRICS está errado, a gente está errado nesse grupo, não faz sentido nenhum a gente estar nisso aqui, isso é uma roubada. Isso afeta a nossa imagem externa, afeta a política externa do Brasil e traz exatamente zero benefícios para o Brasil estar nos BRICS. Vamos entender esse caso aqui, parabéns ao Zema pela coluna, muitos dos argumentos que ele coloca aqui são argumentos que eu já falei aqui também, eu concordo com ele plenamente nisso, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Fiat Maré, a bomba brasileira, Soberania, Soberania e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui a coluna do Zema, aqui na Folha de São Paulo, sai do BRICS Brasil. Então, o que ele diz aqui é o seguinte, que a grande culpa dessa coisa toda que está acontecendo, das tarifas do Trump e coisa e tal, é principalmente a colocação do Brasil nos BRICS. E eu não tenho dúvida disso, tá? É lógico, o Trump queria sempre ajudar o Bolsonaro é um grande amigo do Trump, o Trump vê o Bolsonaro como o mesmo caso que ele aqui no Brasil, mas lembra que o presidente americano, antes de mais nada, é o presidente americano, ele está preocupado com os Estados Unidos, né? Eu tenho certeza que o que fez ele de fato resolver abrir essa escalada contra o Brasil foi justamente essa tentativa patética do Lula de emplacar uma moeda dos BRICS ou uma moeda fora do dólar e não sei o que lá, por causa de uma ideia idiota que tem na cabeça do Lula e de outros esquerdistas, principalmente do Putin, de que, não, nós precisamos ter uma moeda independente do dólar. Por que a gente não pode fazer comércio em outras moedas e coisa e tal? E a verdade é a seguinte, poder fazer comércio em outras moedas, todo mundo pode, sempre pôde, nunca houve impedimento. Se você quer vender uma coisa aqui do Brasil, sei lá, para a China, para a Iugoslávia, para a Inglaterra, para a Iugoslávia é difícil porque não existe mais, né? Para a Inglaterra, para a Croácia, para a Sérvia, sei lá, se você quiser vender alguma coisa, e você concordar, não, vamos fazer essa transação em reais, beleza, se os dois lados concordarem, não tem problema nenhum. A grande dificuldade é essa. Por que o dólar é a moeda de transação comercial internacional? Porque o dólar todo mundo aceita, meu amigo. O real nem todo mundo aceita. Se você for fazer uma troca entre Brasil e Paraguai, por exemplo, é capaz do Paraguai aceitar o real. Se você tem um cliente no Paraguai, coisa e tal, ou se o Paraguai tem um cliente no Brasil, você tem alguma transação comercial entre os dois, é até capaz eles aceitarem fazer a transação em real. Mas saindo aqui da nossa vizinhança aqui no Mercosul, né, o real no mundo inteiro, meu amigo, é difícil. Você trocar real em aeroportos do mundo, em lugar muito distante, é difícil, tá? Então, o problema é esse, né? Ou seja, você pode usar qualquer moeda que você queira, não existe ninguém obrigando você a usar o dólar. O que acaba acontecendo é que é a melhor escolha para todo mundo. E aí, como é a melhor escolha para todo mundo prefere usar o dólar nisso daí, né? E é por isso que eu digo também que essa questão de acabar com o processo contra o Bolsonaro e de acabar com a censura às redes, tudo isso é importante para a gente reatar as ligações com os Estados Unidos. Mas não é só isso, isso é prerrogativa. É a premissa para mostrar boa vontade. É isso que o Trump quer, para mostrar boa vontade, para aí começar a negociação de fato, né? Pois bem, o Zema fala aqui, ó, diga-me com quem andas e direi quem és. Escolher bem os amigos não é só um bom conselho de pai para filho. Nas relações entre nações, é sabedoria para firmar boas alianças e preservar interesses nacionais de longo prazo. Num mundo cada vez mais dividido e instável, o Brasil precisa rever suas companhias. Pois é, isso é outro problema que ele está falando aqui, que eu já mencionei aqui para vocês também. Está havendo uma cisão no mundo, está se formando um novo grupo dos aliados, que é o Ocidente, a Europa, os Estados Unidos. Por mais que um monte de países na Europa não goste do Trump, brigue com o Trump, meu amigo, tá todo mundo junto ali, ó. Eles brigam, mas tá todo mundo junto. E do outro lado está formando o eixo do mal. O eixo do mal está surgindo de novo, igual surgiu na Segunda Guerra Mundial. E o que é o eixo do mal? É o Irã, a Rússia, a Coreia do Norte. E por que isso é o eixo do mal? Porque eles que começaram a agressão. Quem começa a agressão é o eixo do mal, sempre, meu amigo, não tem escolha. Porque quem é uma pessoa de bem não vai agredir, não vai invadir com o exército outro país, não tem isso. Então quem está errado é quem agride, quem invade, né? Aqui, ó, o Brasil é um país ocidental cuja formação é um capítulo à parte na história das Américas e pipipi, popopó. Por que damos as costas aos nossos princípios para participar de um bloco com países tão diferentes dos nossos?
Bom, Zema, essa pergunta é fácil, né? Porque é o Lula. O Lula ama ditaduras. O Lula, embora o povo aqui no Brasil tenha feito até cartinha da democracia para defender o Lula ama uma ditadura. É isso que o Lula quer. Aliás, sempre quis, tá? Não é uma coisa nova do Lula agora. Agora o Lula gosta de ditadura. Não, ele sempre gostou de ditadura. A visão desses comunistas de cabeça branca aqui na América Latina sempre foi a mesma. Achavam que o Fidel Castro, a maravilha do socialismo do Fidel Castro, que foi lindo, que ele conseguiu resolver acabar com a fome em Cuba e não sei o que lá. Mal sabem isso, que o pessoal passa fome pra caramba na Cuba, morre gente de fome em Cuba, todo mundo com cadernetinha para receber mantimentos nas lojas lá em Cuba, aquela coisa terrível, né, de regime comunista. Mas ainda assim, essa comunistada de cabeça branca acha lindo esse negócio do Lula, né? Desculpa, esse negócio de Cuba, né? Pois bem, não foi por acaso que o Brasil se juntou aos BRICS. Ah, ele está respondendo aqui. Foi o PT. É verdade, é isso daí. Não há nenhum elo cultural ou geográfico entre seus membros. Tampouco é um bloco comercial. Pois é, isso que eu sempre falo. O BRICS não é nada, gente. O BRICS não é um bloco comercial, as pessoas não fazem negócio entre os BRICS. Os BRICS não é um bloco de ajuda mútua, de ajuda militar, né? Por exemplo, a OTAN é um bloco de ajuda militar. Se algum país da OTAN for atingido por um outro país, todos os países da OTAN se comprometem a ajudar aquele país a defender da invasão. É uma aliança militar. Os BRICS não são isso, meu amigo. O Irã foi lá, recebeu um monte de bombardeio lá no Irã e coisa e tal, e ninguém no BRICS nem piscou. O máximo que fizeram foi lançar uma notinha dizendo, repudiamos o ataque ao Irã, e pronto. Ou seja, o BRICS não é nada, cara. O BRICS é uma propaganda pura, é só propaganda. E principalmente uma propaganda que interessa, principalmente ao Putin e ao Xi Jinping. Ao Brasil não interessa nada essa propaganda, isso que é o pior de tudo. Porque fica o Xi Jinping querendo pagar de grande influência no mundo, então o Xi Jinping que tem interesse no BRICS. O Putin fica querendo dizer que também que tem multilateralismo, que conversa com os vários países, embora seja um país agressor e coisa e tal. Mas, de novo, só interessa para essas pessoas. Para o Brasil não traz nada, não agrega nada isso, né? Aqui, ó. Hoje o BRICS nada mais é que política interna disfarçada de política externa. Exatamente, é uma propaganda. É o pessoal dizer que não sei o que lá, que eu estou nos BRICS e não sei o que lá, que é um bloco mundial e coisa e tal. Só o pessoal otário, que não sabe o que significa bloco comercial, o que significa bloco militar, o que significa bloco de aliança, que acredita que o BRICS tem alguma coisa. O BRICS não é nada hoje e não vai ser nada nunca, porque tem um outro problema dos BRICS, que são vários países internos dele, um brigando com o outro, né? Veja, a China e a Índia têm conflito, meu. Volta e meia morre gente lá no Himalaia, lá de briga de chinês com indiano. Quando que você acha que o BRICS vai acordar e fazer alguma coisa e passar para uma próxima etapa? Nunca que isso vai... Entendeu? Porque você pode dizer assim, o BRICS não é nada hoje, mas pode ser que no futuro evolua para virar uma OTAN da vida, ou evolua para virar um bloco comercial como a Europa da vida, né? Não vai, cara, não vai, porque todo mundo brigado. Ainda tem agora o Irã e a Arábia Saudita, que são dois inimigos mortais também, né? Boa parte da culpa pelo tarifaço que enfrentamos hoje tem origem justamente nesse alinhamento errático. Eu concordo plenamente com o Zema. Por isso, defendo que o Brasil deve deixar os BRICS e direcionar seus esforços para ingressar em outro grupo, a OCDE. Pô, excelente. Agora, Zema, isso era o que o Bolsonaro estava querendo, cara. O Bolsonaro dava pouca bola para os BRICS, é verdade, não saiu dos BRICS, mas dava pouca bola para os BRICS e estava querendo entrar na OCDE. Isso realmente faz diferença no final das contas, né? A entrada na OCDE representaria um compromisso com o Estado de Direito, com boas práticas de governança, com transparência fiscal e com marcos regulatórios modernos. Os países membros da OCDE respondem por 60% do PIB mundial. Pois é, os BRICS adoram dizendo, não, porque os BRICS têm 70% da população do mundo. Pois é, um monte de miserável, meu amigo, infelizmente tem. Riqueza não tem não, só tem miserável. Estar nesse grupo é conquistar um selo de confiança institucional. Isso atrai investimentos, reduz juros e estimula o crescimento. Exatamente. Em 2022, o Brasil recebeu o aval da OCDE para iniciar o processo de se tornar membro, uma grande conquista da gestão do Bolsonaro. Mas o PT, de volta ao governo, imediatamente enterrou essa possibilidade. Preferiram voltar a fortalecer o BRICS. Esse é o grande problema. O Zema foi no ponto certo aqui. Realmente um absurdo esse tipo de coisa. O Brasil, com todas as credenciais para ocupar um lugar de protagonismo no mundo, somos uma potência agroambiental, mineral, energética, sétima maior população do planeta e uma das maiores extensões territoriais. Não precisamos nos apoiar em regimes autoritários para sermos ouvidos, muito menos nos submetermos de papel de porta-voz de bloco ideológico recheado de ditaduras. Exato, o Lula, ao ficar falando aquele negócio contra o dólar, estava
dando recado do Putin. É o Putin que quer isso, é lógico, é o único país que beneficia de uma eventual moeda dos BRICS ou de um eventual meio de pagamento dos BRICS, é o Putin, evidentemente. Ou seja, o Lula estava fazendo recadinho do Putin e botou o Brasil na merda que botou, né? Enfim, parabéns ao Zema, a posição dele está extremamente correta. O Zema é um cara que eu voto sem medo na eleição do ano que vem. Eu já disse para vocês, eu vou votar em quem o Bolsonaro indicar. Mas se o Bolsonaro indicar o Zema, eu voto no Zema sem problema nenhum. Acho ótimo o Zema, gosto muito dele, né? Não acho que ele tenha chance sem o apoio do Bolsonaro, mas que ele é um bom candidato, ele é. E aqui repercutiu essa coluna do Zema, foi uma boa coluna, realmente os argumentos muito bons, né? Por outro lado, você vai ver a Simone Tebet. Simone Tebet diz que o BRICS é a solução para o Brasil. A esquerda quer a gente nos BRICS, mesmo. A esquerda não quer saber desenvolver o Brasil. A esquerda continua achando que o modelo de Cuba que é lindo. Qual que é o modelo de Cuba? A elite aristocrática, socialista do Estado, ali, os donos do Estado, ricos pra caramba, multimilionários e a população na miséria. Esse é o que eles querem. É o que se quer a Simone Tebet. Por quê? Porque ela vai ficar no andar de cima, para ela tá tranquilo, né? O Brasil vai estar na merda, a população na merda, mas ela vai estar no andar de cima, tá beleza para eles, né? Na verdade, essa pesquisa aqui, a verdade seja dita, a Brasil 247 meio que adaptou o que a Simone Tebet disse, né? Ela disse que o Brasil depende dos Estados Unidos, mas também dos BRICS, da Europa e do Mercosul, diz a Tebet, né? E é verdade. E o problema dessa história toda aqui é que o Mercosul está quase acabando, porque a Argentina já falou que sai do Mercosul para fazer acordo com os Estados Unidos se for preciso. Sem a Argentina no BRICS, sem a Argentina no Mercosul, que lógica tem o Mercosul? É o Brasil mais o Uruguai mais o Paraguai. Não tem mais lógica nenhuma o Mercosul. Aliás, nunca teve muita lógica o Mercosul, a verdade é essa, né? Agora, a Europa está do lado dos Estados Unidos, sempre vai estar. E o que sobrou? Sobrou os BRICS para o Brasil. E esse é o problema, porque os BRICS estão quebrando também aqui. A China não é alternativa para vender produtos atingidos pela tarifa do Trump. Os principais produtos atingidos pelas tarifas do Trump, a China não tem interesse de comprar do Brasil, nem compraria na quantidade que os Estados Unidos compram. Por quê? Porque são produtos caros. Lembra, a China é uma economia muito grande? É uma economia muito grande, mas a maior parte da população lá ainda é miserável. Não se dá o luxo de tomar suco de laranja no café da manhã todo dia. Então, ou seja, o que a gente vende para os Estados Unidos com muita facilidade, não conseguiríamos vender para a China com tanta facilidade assim, né? Então, resumindo essa história aqui, parabéns ao Zema pela coluna, pela coragem de ser o primeiro candidato sério a presidente do Brasil a colocar essa ideia. Se o Zema ganhar, já fiquei feliz só por isso, e digo mais, os outros candidatos deveriam adotar esse discurso também, principalmente o Bolsonaro. E ainda tem mais essa daqui, ó, na pesquisa que foi feita agora, aqui, ó, levantamento feito pela Poder Data, entre os dias 26 e 28 de julho, mostram que 60% dos brasileiros preferem que o Brasil tenha laços comerciais com os Estados Unidos, e só 32% com a China. Ou seja, mais uma vez mostrando que o brasileiro sabe o que está acontecendo, né? Por mais que esteja brigado com o Trump, que tenha achado que o Trump está exagerando aqui no Brasil, que eu não sei não, tá? Tem muita gente que tá achando bacana o que o Trump está fazendo aqui no Brasil, justamente para garantir o devido processo legal a Bolsonaro, né? Mas o pessoal tem certeza que o ideal é se unir com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é prosperidade, meu amigo. Funciona o livre mercado lá, né? A China é um simulacro que só está rica hoje porque os Estados Unidos, lá na década de 80, decidiu ajudar a China. Está rica hoje, é verdade, mas eu não sei nem se vai manter por muito tempo, porque se continuar brigando com os Estados Unidos, vai acabar num buraco muito grande. Arrisca o Brasil. Se entrar nessa de vou fazer comércio só com a China, com os BRICS, vai entrar no mesmo buraco. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.